Me passaram na seção de comentários um artigo interessante sobre ah, os direitos ou a ausência, né, de direitos reprodutivos masculinos. É um artigo bem curto aqui, eu vou dar uma lida e vou fazer uns comentários a respeito. Então, para começar aqui, ó, ele é atual, fala do direito de não ser pai. Quando se estabeleceu que um doador não tem direitos e os deveres de um pai, embora dê a conhecer a sua identidade, abriu-se a porta para que um homem possa reivindicar o mesmo estatuto quando uma gravidez aconteceu sem ou mesmo contra sua vontade? Então assim, ó, eu vou começar já tirando o band-aid já bem rápido. O homem ele não tem o direito de não ser pai, tá? Eu já percebi isso lá em 2011, quando estava tendo aquela campanha da Mulheres contra o Feminismo, que elas simplesmente pegavam um cartaz, escreviam uma frase genérica e faziam uma selfie só para pagar de não feminista para conseguir atrair homem, tá? E naquela época estava tendo um debate aqui no Brasil, de novo, né, o debate da legalização do aborto. E eu acho que na época era por causa dos anencéfalos, alguma coisa assim. E muita gente falou que, olha, se a gente vai ter a mulher vai ter o direito de abortar a criança, de matar a criança, o homem tem que ter o direito de não assumir. E quando alguém citava isso, não tinha conversa. Era aquela ideia de que o homem não pode abrir mão da sua responsabilidade e tudo mais. E nesse artigo a gente vai ver a hipocrisia. E assim, ó, primeiro detalhe, né? Se o cara é doador, a identidade dele tinha que ser protegida. Isso já não foi protegido. E a parte da gravidez, quando acontece contra, sem a vontade do homem, a questão é a seguinte, a mulher tem mais de meia dúzia de contraceptivos. A mulher ela pode muito bem enrolar um cara. Então assim, que nem eu disse, não quer ter filho, faz vasectomia. Não fica na mão de uma mulher, assume a responsabilidade pela tua reprodução, já que o Estado está contra ti e a mulher vai querer essa responsabilidade só para ela, e depois ela ainda vai querer o teu dinheiro. E a outra coisa que eu quero dizer nesse vídeo é o seguinte: não doe esperma, tá? Deixa os bancos de esperma falirem, dane-se, porque a questão é a seguinte: o governo ele não está protegendo nem o teu anonimato quando tu faz uma doação num banco de esperma, tá? E o próximo passo além disso é quererem, além de não proteger o teu anonimato, se a mulher passar necessidade, a mulher que engravidou com a tua doação, e ela for pro governo pedir auxílio do governo, o governo vai dizer não, tu tem que sustentar. Mesmo tu não tendo tido nenhum relacionamento com a mulher, tu não fez sexo com ela, tu não engravidou, tu doou esperma para tentar ajudar. É por isso que muita gente no canal, na seção de comentários do canal, fala que tu não tem nem que tentar ajudar a mulher. E tá certo. Isso daí me lembra lá em 2011, que estava tendo uns diálogos do A Voice for Men com a Erin Pizzey, que é uma mulher já idosa, antifeminista desde a segunda onda feminista, porque ela reconheceu que ela tinha uma posição de privilégio. Ela estava em casa cuidando dos filhos, enquanto o marido tinha que trabalhar e sustentar tudo. Então, na década de 60, ela já viu que o feminismo era babaquice. E daí, quando falaram para ela o seguinte, que nos Estados Unidos os bancos de esperma estavam falindo, estavam fechando porque os homens estavam decidindo não doar mais esperma, a Erin Pizzey ela falou, genial! Ela falou, os homens eles têm que fazer isso. Porque as mulheres passaram décadas falando aquela frase célebre que a mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Então ela falou que se as mulheres estão dizendo abertamente que não precisam de homens, os homens também têm que dizer abertamente que não precisa de mulher e não tem que ajudar a mulher. Então vamos continuando aqui um pouco. Em 2012, uma tese de mestrado acendeu a polêmica. Jorge Martins Ribeiro, no âmbito de formação em Direitos Humanos na Universidade do Minho, defendeu que a partir do momento em que a lei portuguesa permite que as mulheres podem escolher abortar ou não abortar, impunha-se que também autorizasse os homens a recusar a paternidade. Totalmente lógico. Se o poder de decisão está todo nas mãos da mulher e a mulher tem o direito de matar o bebê, vamos falar sério, matar, não é abortar ou não abortar, é matar. Se ela tem o direito de vida ou morte sobre a criança, e ela tem o direito de poder escolher se quer ou não se tornar mãe, o homem tem que ter o mesmo direito também. Digamos, se a mulher quer ter a criança, beleza, ela vai ter sozinha, ele vai assinar um documento e não vai ser responsável pela criança. Mas isso é uma coisa que eu já tinha percebido lá em 2011 a respeito dessa questão do aborto, que é o seguinte:
Nenhum país onde o aborto foi legalizado, e a gente tem países que já é legalizado há quase 50 anos, o homem ganhou o direito de não assumir. Tu não tem direito reprodutivo, tu não tem liberdade reprodutiva. Porque o governo sabe que a hora que uma mulher dessas, que resolveu se tornar mãe solteira, ou pegou esperma numa clínica e fez a fertilização artificial e tal, se tornou mãe solteira também através da doação de esperma, a hora que uma mulher dessas passar necessidade, ela vai ir atrás do governo e vai pedir auxílio do governo. E o governo, para se preservar, tá, não desperdiçar, entre aspas, dinheiro público, o que o governo vai fazer? Vai meter nos homens, vai crucificar eles. Então tu não pode nem querer ajudar, e tu tem que entender, o governo tá contra ti, tá? É por isso que o homem, sinceramente, eu acho que ele nunca vai ganhar o direito de recusar a paternidade, tá entendendo? E também por essa razão também tu não tá protegido nem quando tu doa. Continuando aqui, ó. Criticava a justeza da imposição de uma parentalidade não desejada, assente na política do fato consumado, de imposição da paternidade a partir da verdade biológica, o que por às vezes acabará por não servir as pessoas envolvidas, muito menos a criança, tá? Porque lógico, a gente sabe o quanto é negativo para uma criança um pai que não queria ter a criança, que não quis conviver com ela e tudo mais. Mas dane-se, né? Misandria, tá ligado? O negócio tem que focar só no interesse da mulher. Sendo assim, argumentava, o pai deve poder recusar os efeitos jurídicos daquela paternidade, com base nos mesmos argumentos que vigoram na possibilidade que é dada à mulher de abortar, sejam razões de ordem econômica, profissional ou simplesmente porque não quiseram ser pais. Então, aqui é que está um outro ponto, tá entendendo? Porque assim, ó, a parte econômica e profissional, a de simplesmente não querer ser pais vale para os dois lados. Só que a parte econômica e profissional, por que ela pega muito mais no homem e é um argumento muito melhor para o homem para dizer que não quer ter filhos? O homem não tem a opção de simplesmente ficar desempregado na casa dos pais indefinidamente. Cedo ou tarde ele é colocado para fora. Ele não tem a opção de virar um dono de casa e ficar desempregado sendo sustentado pela namorada ou pela esposa. Ele vai ou tomar um pé na bunda ou vai tomar um divórcio. Tá entendendo? A mulher ela tem a opção de continuar na casa dos pais. A mulher ela tem a opção de se deixar ser sustentada pelo namorado ou pelo marido. E ela tem a opção de se tornar dona de casa. O homem não. O homem ou ele ou vai ou racha, entendeu? Ele tem que dar conta de si mesmo, ele tem que ser responsável e ele tem que ser independente. Então, o argumento de que o homem tem que ter o direito de não querer ter filho, de não querer reconhecer a parentalidade, para o homem é muito mais válido do que para a mulher. Só que naquela época, uns 11 anos, em 2011, eu já tinha percebido que não ia rolar, entendeu? Um ano depois, um homem obrigado pelo Tribunal de Cascais a assumir as responsabilidades parentais de um filho utilizou esses argumentos para apelar ao Supremo e depois ao Tribunal Constitucional, que, no entanto, não lhe deram razão, que nem eu disse. O governo ele vai ficar contra ti, ele vai ficar do lado da mulher, não importa quantos direitos ou quantos benefícios elas tiverem a mais do que tu. Então tu tem que se proteger. Para o TC, justificava-se o tratamento diferente do pai e da mãe. O comum dos mortais compreende a lógica da argumentação, mesmo que possa não concordar com a premissa inicial, ou seja, que o direito da mãe sobrepõe-se ao do feto. Então aí que está o detalhe. O direito da mãe sobrepõe-se ao do feto. Ela pode até matar o feto, não tem problema. O homem não tem que ter direito nenhum. Só que olha a hipocrisia aqui. Que só depois de nascer se torna sujeito de plenos direitos. Então assim, ó. Nota o ginocentrismo nisso daí, tá? Quem é que decide quando vai ser um ser humano, quando não vai ser um ser humano? Quem é que decide quando que vai ter direito, quando não vai ter direito? É a mulher. Eles estão claramente deixando aqui explícito que é a mulher que decide o que é um feto e o que é um ser humano. Foda-se o direito do homem, foda-se a lógica, foda-se a biologia, entendeu? Quer dizer, enquanto tá na barriga da mãe, ela pode fazer o que ela bem entender. Pode fumar, pode beber, pode se drogar, pode tomar um chute na barriga, cair das escadas para ver se a criança não nasce, pode abortar usando dinheiro público e auxílio do governo, só que depois que nasce,
Aí não, aí o homem é obrigado a assumir, tá ligado? Aí o filho tem direitos e a mãe tem direitos, ó. A partir de então, é a criança que tem direito aos pais. Esse argumento do direito aos pais é o mesmo argumento que utilizaram para quebrar o anonimato do homem que faz doação de esperma. E não o inverso, o que legitima que, mesmo contra a vontade do pai ou da mãe entre aspas, porque ela já tem o direito de abortar, o Ministério Público procure descobrir quem é o progenitor em falta, impondo-lhe que reconheça e assuma, se não o seu cuidado direito, pelo menos o seu sustento. Então é aí que está o detalhe, essa parte do pelo menos seu sustento é muito importante porque é a seguinte: não importa se a mulher te enrolou e falou que estava tomando a pílula, não estava, entendeu? Cometeu uma fraude de paternidade e engravidou sem a tua permissão, sem o teu consentimento. Não importa se tu fez uma doação de esperma para tentar ajudar a mulher que quer ser mãe. Eles não estão reconhecendo que tu tem direitos de pai. Tu não vai ter o direito de conviver com essa criança, tu não vai ter direito a uma guarda compartilhada. Tu não vai ter autoridade nenhuma sobre essa criança. Mas eles vão exigir que tu sustente. A decisão é toda da mulher. A mulher tem auxílio do Estado para matar a criança se ela assim quiser. Só que depois que a criança nasce, a mulher e a criança são os coitadinhos e o governo está pronto para dar todas as ferramentas para meter no homem. Contudo, havia uma estranha exceção. As crianças que resultavam de doação de esperma ou ovócitos, esses bebês continuavam para todos os efeitos sem a possibilidade de reconhecerem a identidade dos seus progenitores biológicos. Então, aí que eu estou falando. É a brecha que quiseram utilizar para tirar as proteções e os direitos dos homens que decidem fazer doação de esperma e ajudar as mulheres. Tu não tem que ajudar. Recorreu-se de novo ao Tribunal Constitucional que já em 2018 pôs fim à doação anônima. Se a doação não é anônima, por que diabos tu vai doar? Mas criou um regime novo para os doadores. Os filhos têm acesso à sua identidade, mas os doadores não possuem quaisquer direitos ou deveres para com eles, entre aspas. Tá entendendo? Mas ainda assim, se tu não tem direito ao anonimato, à tua privacidade, quem é que vai querer doar esperma para depois ter dor de cabeça? Entendeu? Eles estão deixando uma brecha, uma porta aberta para o homem ter que se tornar responsável depois. Porque daí, se os filhos forem problemáticos, eles têm a identidade do pai, a mulher tem a identidade do pai também. Lógico que essas crianças vão atrás do cara para dar dor de cabeça para ele, para tentar sugar alguma coisa dele. Estava a pensar nisto tudo quando me ocorreu: se é assim, por que é que um homem que consiga provar que objetivamente foi utilizado como doador ao vivo e a cores não pode reivindicar o mesmo estatuto? Ou mesmo algum que apareça a dizer que fez um acordo explícito nesse sentido com a vizinha do lado? Porque basicamente, pelo menos aos olhos de um leigo, parece-se ter estabelecido a exata diferença que Jorge Martins Ribeiro pretendia quando pedia que o pai biológico pudesse recusar os efeitos jurídicos da paternidade, ou seja, assumir-se progenitor, mas nunca pai, que nem eu falei. Eles vão usar direitos humanos como brecha para tornar o cara responsável sem conceder para ele nenhum direito, entendeu? E vai manter a mulher e a criança como coitadinhos, entendeu? Para tentar sugar alguma coisa do cara e tentar tornar o cara responsável mesmo quando ele não quis ser pai ou quando ele foi um doador anônimo. Bem diz o juiz conselheiro Laborino Lúcio que o melhor que pode acontecer a uma criança é ser adotada pelos seus pais biológicos. Quando não é assim, todas as soluções são más. Mas é preciso assumir que se tornam ainda piores quando comprovadamente as mulheres fazem uso premeditado da biologia para realizar um direito que é só delas. Na mosca, é aí que está o detalhe. O homem, ele não tem direito reprodutivo. O direito reprodutivo é só da mulher. E nesses países mais progressistas, mais avançados, são elas que decidem o que é um feto, o que é um ser humano. São elas que têm a decisão de vida ou morte sobre uma criança. Se ela quiser, ela pode matar a criança. Ela vai usar argumento econômico, argumento profissional ou simplesmente a vontade dela. Só que para o lado do homem, nada disso importa. Seja o argumento de que não quero ser pai, seja o argumento que não tenho capacidade econômica ou profissional. Tipo, foda-se, tá entendendo?
E até mesmo o caso da fraude da paternidade, o homem não tem direito nenhum, cara. Se tu transou com ela e ela engravidou, tu tá ferrado. É por isso que legalizar o aborto não faz diferença nenhuma. O poder de decisão tá na mão da mulher. Se a mulher quiser te colocar para pagar pensão, se ela souber que tu tem recursos, o filho vai nascer e foda-se, cara, pau no teu cu. Se divirta pagando pensão durante 25 anos. Só que aí é que tá o pior. Até mesmo no caso que a mulher tá supostamente sendo independente, indo para uma clínica de doação de esperma, e tu tá sendo ingênuo e tentando ajudar, que nem eu disse, homens bons, homens responsáveis são punidos. Tu tem que ser individualista, tu tem que ser egoísta, porque os caras não estão protegendo o teu anonimato. E mais pra frente, eles não vão querer proteger também o fato de que, tipo, tu não é o pai dessa criança, tu não quis ter essa criança, tu não teve essa decisão, então tu não tem que sustentar. Tá entendendo? Então, assim, ó, eles quebraram a proteção do anonimato. O próximo passo, pode ter certeza, eles vão querer quebrar essa parte que diz que se tu é doador, tu não é responsável por sustentar. No próprio artigo aqui deixaram claro que tu não vai ter direito nenhum sobre essa criança, mas de alguma forma vão fazer um malabarismo jurídico para dizer que tu tem que sustentar essa criança. Então, a ideia principal desse vídeo é o seguinte, cara: não doe esperma.